Pessoal, senta que lá vem história e eu já aviso. Essa não é uma história de amor. É uma história de traição, de desespero e, pasmem, de salvação financeira. Eu sou o Pedro, um cara normal, quarentão, morando num apartamento bacana nos Jardins, aqui em São Paulo. A vida era, na teoria, perfeita. Eu tinha herdado uma grana sólida do meu pai, um velho empresário que fez o nome dele vendendo autopeças e que, graças a Deus, me deixou numa situação muito confortável. Eu só precisava administrar. E eu tinha a Carla. A Carla era o tipo de mulher que todos os meus amigos invejavam. Loira, elegante, sempre impecável. A gente estava junto há 15 anos. Nosso casamento, confesso, já tinha esfriado um pouco. Virou aquela coisa de rotina, sabe? Conversa sobre boleto, sobre qual restaurante ir no fim de semana, mas sem aquela faísca de antigamente. Mas estável. Estabilidade para mim era ouro. O problema é que a estabilidade é igual a vidro. Basta um empurrãozinho para estilhaçar tudo. E esse empurrãozinho veio na forma de um vizinho novo, o Ernesto. Ele se mudou para o apartamento 152, bem do lado do meu. O condomínio aqui é de alto padrão, todo mundo se conhece. Mas esse Ernesto era um ponto fora da curva. Magro, alto, sempre de terno escuro, mesmo quando ia buscar o jornal de manhã. Ele parecia que tinha saído de um filme de espião. Não era simpático, não sorria, e tinha um jeito de olhar que te media da cabeça aos pés, como se estivesse te avaliando. Ele não dava bom dia. Ele dava um aceno seco e sumia. Eu até comentei com a Carla, meio de brincadeira. Que cara esquisito esse Ernesto, parece que está fugindo da Interpol. Carla deu de ombros na época. Ah, Pedro, deve ser tímido, ou muito ocupado. Ocupado. Essa palavra começou a aparecer muito na nossa vida depois que o Ernesto chegou. Não demorou um mês para eu notar as mudanças na Carla. De repente, ela, que só usava roupas de ginástica para ficar no sofá, passou a ter uma rotina de exercícios rigorosa. Preciso me cuidar, meu amor, ela dizia, enquanto passava horas no celular, que agora vivia de cabeça para baixo ou trancado com senha nova. O perfume dela também mudou. Aquele cheiro de baunilha que eu adorava, que parecia parte dela, foi trocado por um floral caríssimo, forte, que parecia gritar: eu sou nova e perigosa. Eu comecei a perguntar. E ela começou a se irritar. Onde você estava, Carla? Chegou tarde. Resolvendo coisas, Pedro. Por que essa inquisição? Inquisição? Eu sou seu marido. Você não me fala mais nada. Você só se importa com o noticiário financeiro e com a conta do banco. Deixa eu viver. Aí a ficha começou a cair, mas de um jeito lento e doloroso. Eu não podia simplesmente acusar. Primeiro, porque eu era um covarde. Segundo, e mais importante, eu tinha medo do divórcio. Vocês precisam entender o contexto da minha herança. Meu pai era um gênio dos negócios, mas desconfiado até a medula. Ele me amava, mas ele amava mais o dinheiro que ele ganhou. Quando ele montou o testamento, ele fez questão de deixar tudo muito bem amarrado. Ele me deu a administração total, mas com uma cláusula de ouro. Se eu me divorciasse, Carla teria direito à metade do patrimônio adquirido durante o casamento. E como a maior parte do patrimônio tinha sido consolidada enquanto estávamos casados, mesmo que viesse dele, o risco era gigantesco. Pedro, ele me disse no leito de morte, com aquela voz rouca. Você pode ser um bom filho, mas é ingênuo. Proteja o patrimônio. Não deixe ninguém te passar a perna. O pânico financeiro era maior que o pânico do chifre. Se a Carla me largasse agora, ela levava metade dos milhões. E eu ficaria com a reputação de corno e de burro, que deixou a mulher levar a fortuna. Eu não podia confrontar a Carla sem provas irrefutáveis. Eu precisava saber quem era e o que estava acontecendo. E o meu instinto, que raramente falhava em investimentos, gritava: é o vizinho, é o Ernesto. A maneira como eles se olhavam no elevador, aquele silêncio forçado, o jeito que a Carla ficava nervosa quando o nome dele era mencionado. Era óbvio, mas eu precisava da confirmação visual para ter certeza de que não era só paranoia de marido abandonado. Foi aí que eu fiz a burrada. Ou talvez, a jogada de mestre,
Dependendo de como você olha para o final dessa história, eu inventei uma viagem de negócios para Angra dos Reis. Falei para Carla que teria um final de semana inteiro de reuniões e que ela não precisava se preocupar. Arrumei a mala, me despedi com um beijo na testa. Ela parecia aliviada demais, diga-se de passagem, e saí do apartamento no sábado de manhã bem cedo. Mas eu não fui para o aeroporto. Eu fui para um estacionamento a 2 quadras do condomínio. Deixei o carro lá, peguei um táxi de volta e pedi para o motorista me deixar na esquina. Eu estava disfarçado, usando um boné que eu nunca usava e óculos escuros. Parecia um idiota, mas o medo de ser reconhecido era menor que a necessidade de saber a verdade. Passei a manhã inteira dentro do meu próprio carro, um sedã com os vidros fumê que estava estacionado estrategicamente perto da entrada do prédio, na vaga de visitante que eu tinha combinado com o porteiro, dizendo que era um primo que ficaria só de passagem. Eu estava tremendo. Não era frio. Era adrenalina misturada com o medo de que o meu mundo fosse implodir. Fiquei olhando a janela do meu apartamento, depois a janela do 152. Nada. O tempo passava devagar. Cada minuto parecia uma hora. Eu bebi uns 3 litros de água e precisei me controlar para não sair correndo para o banheiro de um posto de gasolina. E então, perto do meio-dia, o elevador social apitou no térreo. Meu coração quase parou. Lá estava ela. Carla. Ela estava mais linda do que eu a via em meses. Vestido azul marinho, salto alto, maquiagem impecável. Ela não estava indo para a academia. Ela estava indo para um encontro. E o jeito que ela andava, apressada, olhando para os lados, denunciava a culpa. Eu a segui com os olhos paralisado. Ela não pegou o carro. Ela atravessou o lobby e foi direto para o corredor dos elevadores de serviço. Ali, ela não podia ser vista facilmente pela portaria. Eu pensei, ela está indo para a área de lazer? Não. Ela subiu o elevador de serviço que dava acesso direto aos andares, sem passar pelo lobby principal. Eu saí do carro como um raio. Corri para a entrada de serviço. O porteiro, o seu Manuel, me olhou assustado. Seu Pedro, o que o senhor está fazendo aqui? Achei que tivesse viajado. Manuel, por favor, me ajuda. Esqueci um documento importantíssimo. Vou subir rapidinho. Não diga nada a ninguém, ok? Eu enfiei uma nota de 50 na mão dele. Manuel, que não era bobo, entendeu o recado. Sim, seu Pedro, claro, pode ir. Eu peguei o elevador de serviço suando frio. Apertei o botão do nosso andar, o 15. Mas no 14º, o elevador parou. E a porta abriu. Era o corredor do 14º andar, onde moravam 4 famílias, incluindo o Ernesto. Eu saí devagar, me escondendo atrás de uma planta decorativa que ficava perto da escada de incêndio. E ali estava ela. Carla. Ela estava parada na porta do 152, a porta do Ernesto. Eu senti um nó na garganta tão apertado que achei que ia vomitar ali mesmo. Minha visão ficou turva. O ar sumiu dos meus pulmões. 15 anos de vida jogados fora por causa de um vizinho sombrio e de um perfume novo. Ela levantou a mão e bateu na porta. 2 batidas secas. A porta abriu. E lá estava ele, Ernesto. Com a mesma cara de quem não dorme há dias, mas com o terno impecável. Ele não parecia surpreso. Ele parecia que estava esperando. Eles não falaram nada. O que aconteceu em seguida foi rápido, mas ficou gravado na minha memória como um filme em câmera lenta. Carla deu um passo à frente. Ernesto a puxou para dentro, e antes que a porta fechasse, eles se beijaram. Um beijo rápido, diamantes apressados, mas inegável. A porta do 152 se fechou, e o som parecia o barulho de um cofre sendo trancado, me deixando do lado de fora. Eu não gritei. Não chorei. Eu fiquei ali, atrás da planta, sentindo o mundo girar. O chifre doía, claro, mas o que realmente me destruiu foi a certeza. Ela ia me pedir o divórcio. Ela ia levar metade da minha vida. Eu ia perder tudo que meu pai tinha me deixado. Eu precisava de ar. Eu voltei para o elevador, desci e saí do prédio em um estado de choque catatônico. No meu carro, no estacionamento, eu desabei. Eu liguei para o meu melhor amigo, o Marcelo, que é advogado, mas ele não atendeu.
Eu liguei para a minha mãe, mas desliguei antes que ela atendesse porque eu não queria chorar na frente dela. Eu passei o resto da tarde dirigindo sem rumo pelas ruas de São Paulo, o rosto molhado, pensando no que fazer. Eu tinha a prova. Eu tinha visto. O meu vizinho misterioso era o amante da minha esposa. A primeira coisa que me veio à cabeça foi vingança. Eu podia voltar lá, arrombar a porta e fazer um escândalo. Mas e se eu fizesse isso? O escândalo seria a prova que ela precisava para dizer que o casamento era insustentável e forçar o divórcio. Eu tinha que ser frio. Eu tinha que proteger o dinheiro. Eu decidi voltar de viagem na manhã de domingo antes do previsto. Eu precisava confrontá-la, mas de forma estratégica. Eu precisava de um plano que garantisse que ela saísse dessa história de mãos abanando. Quando cheguei em casa, no domingo de manhã, Carla estava na cozinha tomando café, vestida com um roupão de seda, parecendo a esposa perfeita. Meu amor, que surpresa! Pensei que só voltaria de noite. Ela veio me abraçar, e eu quase me afastei do cheiro do perfume floral que agora me causava náuseas. A reunião acabou mais cedo. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu menti, sentindo um gosto amargo na boca. Que bom. Senti sua falta. Ela estava mentindo descaradamente. Eu conseguia ver nos olhos dela. Eu respirei fundo e decidi jogar o primeiro anzol. Carla, precisamos conversar sobre o futuro, eu disse sem rodeios, sentando na mesa de mármore da cozinha. Ela ficou tensa. O sorriso sumiu. O que aconteceu, Pedro? Acho que nosso casamento chegou a um ponto que não tem mais volta. Eu sinto que nos distanciamos muito. Eu sinto que você não está mais feliz. Ela pegou a xícara de café, as mãos tremendo levemente. Pedro, não seja dramático. Tivemos uma fase difícil, mas podemos consertar. Não, Carla. Eu não acho que podemos. E eu quero ser honesto com você. Eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e alívio, mas o alívio era maior. Divórcio? Ela repetiu, a voz quase um sussurro. Você tem certeza disso, Pedro? Absoluta. Mas eu quero que seja amigável, sem brigas. Eu te dou um bom apartamento, eu te dou uma pensão razoável, mas eu preciso manter o patrimônio intacto. Você entende, não é? O dinheiro do meu pai... Carla deu um sorriso que parecia calculista, frio. O rosto de anjo dela se transformou numa máscara de advogada. Pedro, meu querido, você sabe que não é assim que funciona a lei. 15 anos de casamento. Eu tenho direito à metade do que construímos juntos. Mas não construímos juntos? Foi o meu pai. Eu comecei a elevar a voz. Não interessa de onde veio, Pedro. Interessa que foi adquirido durante o casamento. Eu sinto muito. Eu te amei, mas eu também tenho que pensar no meu futuro. Eu quero o que é meu por direito. Ali estava. O golpe. Ela não estava apenas me traindo, ela estava planejando a jogada financeira. O Ernesto era só um detalhe. O foco dela sempre foi a herança. Eu me senti completamente encurralado. Se eu contasse que a vi com Ernesto, ela me acusaria de ciúmes e paranoia. E o divórcio seria litigioso, garantindo que ela levasse a metade de qualquer jeito. Eu precisava de uma estratégia, de um trunfo. Eu saí da cozinha, fui para o escritório e fechei a porta. Eu estava em pânico. Eu precisava de um advogado que fosse um tubarão. Alguém que pudesse achar uma falha, uma brecha. Foi aí que eu lembrei de um cartão de visitas que meu pai havia me dado há anos com a instrução. Se a coisa apertar, ligue para este número. Ele sabe o que fazer. O cartão estava numa gaveta antiga. Era simples, com apenas um nome e um número de telefone. Dr. Lacerda, Segurança de Ativos. Liguei imediatamente. Tocou uma vez, duas, e uma voz grave e profissional atendeu. Dr. Lacerda, sou Pedro, filho do Paulo. Eu estou numa situação de emergência. Minha esposa quer o divórcio e está de olho na herança. Eu preciso de ajuda agora. Houve uma pausa do outro lado da linha. Seu Pedro, a voz disse, calma e fria. Eu sinto muito pela sua situação, mas não sou eu quem pode te ajudar neste momento. Como assim?
Meu pai disse: seu pai me contratou há muito tempo para monitorar a situação, mas o trabalho de campo está sendo realizado por outra pessoa. E, coincidentemente, essa pessoa já está muito próxima de você. Ele já está trabalhando, Pedro? Quem? Quem está trabalhando? Eu perguntei confuso. O senhor o conhece. Ele é o seu vizinho, o Ernesto. Eu quase deixei o telefone cair. O Ernesto. O amante da minha esposa. O homem que estava me dando o chifre. O quê? Você está me dizendo que o Ernesto, o cara do 152, ele é o seu investigador? Eu mal conseguia respirar. Ele é um dos nossos melhores, especialista em fraudes conjugais e golpes patrimoniais. Ele foi contratado para coletar provas de que sua esposa estava planejando um movimento financeiro antes de pedir o divórcio, para garantir que o patrimônio de seu pai fosse protegido. O mundo não estava apenas girando, ele tinha virado de ponta cabeça. O homem que eu pensava ser meu rival era, na verdade, meu guardião secreto. Mas eu os vi. Eu vi a Carla e ele se beijando no corredor ontem. Eu tenho certeza. Ele é o amante dela. Eu estava gritando. A voz do Dr. Lacerda continuou profissional, sem alterar o tom. Seu Pedro, o trabalho de Ernesto exige que ele se infiltre. Ele precisa ser convincente. O que o senhor viu, se o viu, foi parte da operação. Ele estava em cobertura. Ele estava coletando a prova final. Cobertura? Você está me dizendo que minha esposa está traindo o casamento com um investigador que o meu pai pagou para me proteger da traição? Exatamente, seu Pedro. E a boa notícia é que o trabalho dele está completo. Ele conseguiu o que precisava. A farsa da traição era apenas o disfarce para acessar os planos financeiros dela. O senhor não precisa mais se preocupar com a herança. O jogo virou. O jogo virou. Eu ouvi aquelas palavras, mas meu cérebro demorou uns 10 segundos para processar a informação. Eu estava pendurado no telefone, apertando o aparelho com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. O senhor está aí, seu Pedro? Perguntou o Dr. Lacerda, aquela voz de locutor de documentário fria e calma. Estou, Dr. Lacerda. Eu só estou tentando entender. Quer dizer que o meu pai, lá do caixão, ainda estava me protegendo? E que o cara que eu achei que ia me fazer perder metade da minha vida é, na verdade, o meu anjo da guarda. Podemos chamar de planejamento de longo prazo, seu Pedro. Seu pai era um homem muito sábio e, francamente, muito desconfiado da sua esposa. Ele nos contratou para entrar em ação caso ela demonstrasse interesse excessivo no patrimônio após a morte dele. Ernesto é a nossa ponta de lança. O choque do chifre que tinha me jogado num buraco de desespero agora se transformava num alívio tão gigantesco que parecia euforia. O dinheiro estava seguro, a herança estava salva, mas ainda tinha o nó na garganta. E o beijo, Dr. Lacerda? O que eu vi ontem? Aquilo foi real? Eu precisava saber. A imagem da Carla e daquele terno escuro se agarrando na porta do 152 ainda estava queimando na minha retina. Era necessário, Pedro. Pense bem. Uma mulher como Carla, que vive num condomínio de luxo, não ia abrir os planos financeiros dela para qualquer um. Ela precisava confiar, precisava se sentir íntima. O Ernesto precisava se tornar o parceiro de crime, o ombro amigo, o futuro dela, para que ela revelasse a estratégia de ataque ao patrimônio. Um namorico de fachada não seria suficiente. Tinha que ser a traição completa, o envolvimento profundo. Essa era a única forma de ela baixar a guarda. Eu me sentei na cadeira do escritório suando. Era um plano diabólico, mas de uma eficiência cirúrgica. Meu pai tinha previsto tudo. Ele tinha contratado um tubarão para se fingir de amante da minha esposa para que ela revelasse o golpe. E agora? O que nós fazemos? Minha voz já estava mais firme. O pânico tinha dado lugar a uma frieza estratégica. Eu era o filho do meu pai, afinal. O senhor precisa se encontrar com Ernesto imediatamente. Ele está com todo o material, provas robustas de intenção de fraude, movimentação de contas, e-mails trocados com advogados de divórcio especializados em desvio de ativos. O encontro será num lugar seguro. O senhor consegue sair do apartamento agora? Sem que a Carla desconfie?
Eu olhei para a porta do escritório. A Carla estava lá fora, na sala, provavelmente já ensaiando o discurso para pedir a metade da fortuna. Consigo. Vou dizer que tenho uma emergência de trabalho. Ótimo. Pegue seu carro. Vá para a rua Haddock Lobo, número 450. É um prédio comercial. Suba até o 8º andar, sala 801. O nome na porta é Consultoria Alfa. Ernesto estará esperando. Seja discreto, Pedro. Desliguei o telefone. Meu coração batia no ritmo de um tambor de escola de samba. Eu abri a porta do escritório, tentando parecer o marido preocupado, mas derrotado, que eu tinha fingido ser até agora. Carla estava no sofá, folheando uma revista de decoração. Ela levantou os olhos calculista. O que foi, Pedro? Já ligou para o seu advogado? Não, ainda não. Aconteceu uma emergência na empresa. Uma auditoria surpresa. Preciso ir resolver agora. Eu tentei soar convincente. Não sei que horas volto, não me espere para o jantar. Ela deu de ombros, voltando para a revista. Tudo bem. Resolva seus problemas. Depois a gente volta a falar sobre os nossos problemas. O desinteresse dela era quase um insulto. Mas agora eu o via sob uma nova luz. Ela estava ansiosa para que eu saísse de cena, para ela poder continuar com o plano dela, provavelmente ligando para o Ernesto, o suposto amante, para comemorar o sucesso da primeira fase. O marido pedindo o divórcio. Eu saí do apartamento, peguei o elevador e, dessa vez, não senti o peso da humilhação. Eu senti o peso da artilharia pesada que estava prestes a cair na cabeça dela. Dirigi até a Haddock Lobo, nos Jardins, com uma mistura de ódio e gratidão borbulhando na minha cabeça. Ódio pelo que Carla estava fazendo e gratidão eterna ao meu velho pai. Cheguei ao prédio, subi até a sala 801. O nome Consultoria Alfa parecia genérico o suficiente para ser um escritório de fachada. Bati na porta. Entre, disse uma voz seca. Abri a porta. A sala era espartana. Uma mesa de metal, 2 computadores e uma cafeteira. E lá estava ele, Ernesto. Vestido com o mesmo terno escuro do dia anterior, só que agora ele estava sem o paletó, com as mangas da camisa social dobradas até o cotovelo. Ele estava mexendo em um tablet concentrado. Ele levantou a cabeça, não esboçou surpresa, não ofereceu a mão, apenas aquele olhar de quem te avaliava. Pedro, sente-se. Sentei-me na cadeira de plástico sentindo uma enorme vontade de socar aquele rosto impassível. Mas eu me controlei. Eu precisava ser profissional. Ele tinha salvado minha vida financeira. Então, eu comecei, a voz embargada. Você é o investigador. Ernesto assentiu pousando o tablet. Sou. Prazer em conhecê-lo oficialmente. Ernesto Guimarães. Segurança de ativos, nível sênior. Pedro Silva. O cliente. Eu engoli em seco. Eu vi vocês ontem, Ernesto. Eu vi você e a Carla se beijando. Ernesto não demonstrou emoção. Zero. Ele parecia estar falando sobre a previsão do tempo. Sim, eu sabia que o senhor estava no prédio. Tinha minha equipe monitorando a movimentação. O risco de ser visto por você era calculado e, francamente, necessário para fechar o ciclo de confiança dela. Tivemos que ser bastante convincentes. Peço desculpas pelo trauma, mas a eficácia da operação dependia disso. Trauma? Eu soltei uma risada nervosa. Você me fez pensar que eu ia perder tudo, Ernesto. Eu passei a noite inteira em pânico, achando que ela ia me deixar na rua. Eu entendo a sua frustração emocional, Pedro, mas a nossa prioridade, conforme contratado pelo seu pai, era a preservação do patrimônio. O sofrimento emocional é temporário, a ruína financeira não, e o fato de você ter chegado ao ponto de confrontá-la sobre o divórcio achando que ela tinha a vantagem, foi o sinal de que a cobertura funcionou perfeitamente. Ele pegou o tablet e o virou para mim. A tela mostrava uma série de gráficos e capturas de tela. Vamos ao que interessa. O que a Carla estava planejando. O chifre era só a cortina de fumaça. Ernesto começou a falar, e o que ele revelou fez meu estômago embrulhar mais do que a visão do beijo. Carla não estava apenas esperando o divórcio amigável para pegar 50%.
Ela estava orquestrando um desvio massivo de ativos. Em outras palavras, ela estava planejando um golpe. Golpe? Como assim? Nos últimos 6 meses, ela vinha pressionando você para fazer certos investimentos em fundos de alto risco, lembra? Eu assenti. Ela vivia falando para eu diversificar, investir em empresas fora do país. Eu sempre achei que era mania de rica, querendo mais emoção no portfólio. Esses fundos, Ernesto continuou, eram controlados por laranjas que ela tinha conseguido através de um contato antigo. A ideia dela era forçar você a assinar documentos de transferência sob a alegação de melhor gestão e, no momento do divórcio, alegar que esses investimentos foram perdas de mercado. O dinheiro sumiria, e ela ainda sairia com a metade do que sobrasse. Meu Deus! Eu sussurrei. Ela era muito pior do que eu imaginava. Uma predadora fria. Além disso, ela estava em contato constante com o Dr. Sérgio Fontoura, um advogado conhecido em São Paulo por litígios de alto valor, onde a tese principal é sempre a de que o cônjuge mais rico agiu de má fé. O Dr. Fontoura estava instruindo ela a coletar gravações suas, especialmente aquelas em que você parecia desinteressado no casamento, para usar como prova de desgaste e violência emocional, garantindo a ela não apenas a metade, mas talvez até uma indenização. Eu me lembrei das nossas discussões de quando eu reclamava que ela só falava de compras. Ela estava me gravando? Sim, Pedro. Há indícios de dispositivos de escuta no seu apartamento, que provavelmente ela instalou. Mas não se preocupe, nós neutralizamos tudo. E mais importante, o Dr. Fontoura estava no nosso radar. Ele achava que estava lidando com uma cliente esperta. Ele estava lidando com uma isca. Ernesto pegou uma pasta azul escura e a abriu na minha frente. Dentro, pilhas de documentos e fotos. Aqui está o ouro. Capturas de tela de conversas dela com o Dr. Fontoura, onde ela detalha o plano de desvio. Recibos de pagamento para os laranjas que montaram os fundos falsos. E o mais crucial, a documentação que prova que ela estava tentando fraudar as assinaturas de transferência de alguns ativos para uma conta nas Ilhas Cayman. Ele me entregou a pasta. O cheiro de papel novo era forte. Ali estava a minha salvação. Carla me confidenciava todos esses planos, achando que eu era o futuro parceiro dela, que eu a ajudaria a fugir para fora do país assim que o dinheiro estivesse seguro. Ela me via como o braço direito dela, o cara sem escrúpulos que ela precisava para dar o golpe. Ernesto fez uma pausa, e um leve sorriso de escárnio cruzou seu rosto pela primeira vez. Ela é previsível, Pedro. Mulheres com esse perfil financeiro sempre acham que estão um passo à frente. Eu olhei para os documentos. A frieza da minha esposa, a mulher com quem eu tinha dividido 15 anos, era assustadora. Ela não me traiu por amor ou paixão. Ela me traiu para roubar. Então, o beijo, o afeto, era tudo mentira? Eu perguntei, sentindo uma ponta de vergonha pela minha ingenuidade. Tudo encenação, Pedro. Eu sou pago para ser convincente. Ela nunca desconfiou. A capa de amante me deu acesso irrestrito ao círculo de confiança dela e, consequentemente, aos detalhes do golpe. Você não perdeu nada, exceto a ilusão de um casamento feliz, que, convenhamos, já tinha acabado há anos. Ele tinha razão. A dor da traição conjugal se dissolveu diante do terror da fraude financeira. O que fazemos agora, Ernesto? Ela está lá em casa esperando que eu ligue para o meu advogado e comece a negociação para dar a ela o que ela acha que é o direito dela. Agora, Pedro, você vira o jogo. Você não precisa mais se preocupar com o divórcio litigioso. Com essas provas, não só ela não leva um centavo, como ela pode enfrentar sérias acusações criminais por fraude e tentativa de desvio de ativos. Seu pai garantiu que as cláusulas do testamento fossem a prova de bala contra qualquer tentativa de golpe, e ela caiu direto na armadilha. Ernesto pegou uma folha de papel e me entregou. Aqui está o roteiro. Você vai ligar para o seu amigo, o Marcelo, o advogado, e o instruir a fazer exatamente o que está escrito. Você não vai confrontá-la sobre a traição. Você vai confrontá-la sobre a fraude. Eu li o roteiro. Era simples e devastador.
Ele me instruía a marcar uma reunião de emergência com Carla e os advogados para discutir a partilha. E você, Ernesto? Você vai estar lá? Não. Minha missão acabou. Eu entrego o dossiê e desapareço. Eu nunca existi de verdade para você, apenas para ela. Se ela me vir, ela saberá que foi enganada, e isso pode complicar o processo legal. Deixe o meu rastro esfriar. Ele se levantou e estendeu a mão para mim. Dessa vez não era o aperto de mão seco do vizinho, mas o firme e profissional do homem que tinha acabado de salvar a minha vida. Parabéns, Pedro. O patrimônio do seu pai está seguro. Foi um prazer trabalhar com você, mesmo que indiretamente. Eu apertei a mão dele ainda em estado de choque. Ernesto, eu não sei como agradecer. Meu pai, ele era um gênio. Ele sabia o que estava fazendo. Agora vá. Você tem um divórcio para vencer. Saí da sala 801 com a pasta azul apertada contra o peito. Eu não estava mais tremendo de medo, mas de raiva e de uma sede de justiça que eu nunca soubera que tinha. Liguei para o Marcelo, meu amigo advogado. Ele atendeu na terceira chamada. Pedro, cara, o que aconteceu? Você parecia péssimo ontem. Marcelo, esquece o que eu te disse. O divórcio não vai ser litigioso, vai ser um massacre. Preciso que você marque uma reunião amanhã de manhã com a Carla e o advogado dela. Diga que eu quero negociar a partilha, mas que eu quero a reunião no seu escritório. Partilha? Pedro, você não pode simplesmente dar metade dos seus ativos. Marcelo estava alarmado. Confia em mim. Eu não vou dar nada. Apenas marque a reunião e prepare-se. Eu tenho provas de que ela estava planejando uma fraude contra mim. Provas irrefutáveis. Eu não dei detalhes. Apenas disse que o segredo de família tinha vindo à tona. Marcelo, sendo um bom advogado, captou a seriedade do meu tom e concordou em organizar tudo. Voltei para o meu apartamento no final da tarde. Carla estava assistindo a uma série na TV com um sorriso de satisfação. Tudo resolvido na empresa, meu amor? Ela perguntou sem tirar os olhos da tela. Sim, e eu conversei com o Marcelo. Ele marcou uma reunião amanhã de manhã, às 10 horas. Você e o seu advogado, eu e o Marcelo. Vamos resolver essa partilha de uma vez por todas. Ela finalmente olhou para mim. O sorriso dela se alargou. Ela estava vendo milhões. Ótimo, Pedro. Quanto mais rápido, melhor. Estou ansiosa para colocar a minha vida em ordem. Eu também, Carla. Eu também. A noite foi insuportável. Dormi no quarto de hóspedes com a pasta azul debaixo do travesseiro. Eu conseguia sentir a presença dela no apartamento a metros de mim. E agora, sabendo que ela era uma golpista, eu sentia nojo. Eu me preparei mentalmente para o dia seguinte. Eu tinha que manter a compostura. Eu tinha que parecer o marido derrotado, pronto para ceder, até o momento exato de puxar o tapete dela. Chegou a manhã. Eu me vesti, tomei um café amargo. Carla estava radiante, vestida com um terninho de grife, pronta para o que ela achava que seria o dia de sua vitória financeira. Fomos juntos no carro. O silêncio era pesado. Você sabe, Pedro, ela disse, quebrando o silêncio. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Mas eu mereço um futuro confortável. Eu te dediquei 15 anos. Eu sei, Carla. E você terá o que merece. Eu respondi, controlando a ironia que queria escapar da minha garganta. Chegamos ao escritório de Marcelo. A sala de reuniões era grande e fria. Marcelo já estava lá com um semblante sério. Carla entrou, seguida por um homem alto e engomado, o Dr. Sérgio Fontoura. O mesmo advogado que, segundo Ernesto, estava aconselhando Carla a fraudar meus ativos. Fontoura era o estereótipo do advogado tubarão. Nariz empinado, terno caríssimo e um ar de superioridade. Ele mal olhou para mim. Bom dia, Pedro, disse Carla, sentando-se à mesa, cruzando as pernas com elegância. Vamos direto ao ponto. Meu advogado já preparou o acordo preliminar. Considerando a união de bens e a cláusula de aquisição durante o casamento, a proposta é 50% do patrimônio líquido, mais o apartamento dos Jardins e uma pensão mensal pelos próximos 10 anos. Dr. Fontoura empurrou uma pilha de documentos para Marcelo, sorrindo de canto. É uma proposta justa, considerando o desgaste emocional que sua cliente sofreu, Marcelo.
Marcelo, seguindo o roteiro, folheou os papéis lentamente. Ele me olhou e eu fiz um aceno sutil. Carla, Dr. Fontoura. Eu comecei, minha voz calma e controlada. Eu esperava que pudéssemos ter uma conversa civilizada sobre o final do nosso casamento. Mas, infelizmente, eu descobri que você não está apenas buscando o divórcio. Você está buscando a minha ruína financeira. O sorriso de Carla congelou. Fontoura arqueou a sobrancelha. Como assim, Pedro? Está nos ameaçando? Perguntou Fontoura com a voz carregada de desdém. De forma alguma. Eu só estou garantindo que a herança do meu pai seja protegida exatamente como ele me instruiu. Eu disse, e senti um calor de orgulho percorrer meu corpo. Eu peguei a pasta azul que estava ao meu lado e a empurrei para o meio da mesa. Eu sei de tudo, Carla. Eu sei sobre os fundos de risco. Eu sei sobre os laranjas. E eu sei sobre a sua tentativa de desviar ativos para as Ilhas Cayman, antes mesmo de pedir o divórcio. O rosto de Carla perdeu toda a cor. Ela olhou para a pasta, depois para mim. A máscara de confiança rachando. Eu não sei do que você está falando, Pedro. Isso é calúnia. Calúnia? Eu abri a pasta e deslizei uma foto para ela. Uma captura de tela de um e-mail dela, detalhando a estratégia de fraude para o Dr. Fontoura. Você acha que eu sou ingênuo, Carla? Meu pai não era. Ele previu que você faria algo assim. Ele me protegeu. Dr. Fontoura pegou o documento, leu rapidamente e seu rosto ficou pálido. Ele olhou para Carla, que agora estava tremendo incontrolavelmente. Você foi descuidada, Carla. Fontoura sussurrou para ela, a voz cheia de raiva e decepção. Essa é a prova que eu tenho de que o seu pedido de divórcio não é baseado no fim do amor, mas sim numa tentativa de fraude patrimonial. E como o meu pai fez questão de registrar, qualquer tentativa comprovada de golpe anula a partilha de bens. Você não leva nada. Carla se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Você não pode fazer isso. Você não tem provas. Quem te disse isso? Foi aquele esquisito do vizinho, não foi? Você nos seguiu. Eu olhei para ela, mantendo o controle total da situação. Sim, Carla, eu segui. Eu vi você com o Ernesto. Mas o que você não sabe é que Ernesto não era o seu amante. Ernesto era um investigador de segurança financeira contratado secretamente pelo meu pai, antes de ele morrer. Ele estava lá para coletar as provas de que você estava planejando isso. Ele estava lá para me proteger de você. O silêncio na sala era ensurdecedor. O Dr. Fontoura parecia querer sumir debaixo da mesa. Carla estava em estado de negação, a boca aberta, os olhos arregalados. Aquele tempo que vocês passaram juntos, as confidências, o beijo no corredor, tudo era uma farsa, um trabalho de campo. Você caiu numa armadilha, Carla. Uma armadilha que meu pai armou para garantir que você não levasse um centavo do suor dele. Eu me inclinei sobre a mesa, e pela primeira vez em meses, senti que eu estava no controle da minha vida. Então, o meu divórcio será amigável, sim. Você assina a renúncia de todos os bens, e eu não apresento esse dossiê à polícia. É pegar ou ir para a cadeia por tentativa de fraude. O jogo virou. E o alívio era mais doce do que qualquer beijo que eu já tinha recebido. O anjo da guarda de terno escuro, que eu pensei ser meu pior inimigo, tinha me salvado. E agora, era hora de fechar o caixão do meu casamento. O silêncio na sala de reuniões do Marcelo durou o que pareceram 5 minutos, mas na verdade não passou de 15 segundos. 15 segundos onde a vida da Carla desmoronou na frente dos meus olhos. E o Dr. Fontoura percebeu que a carreira dele corria risco. A Carla estava branca, com os olhos arregalados, olhando para mim como se eu tivesse acabado de sair do meu caixão. O Fontoura, aquele engomadinho arrogante, pegou a pasta azul das minhas mãos e começou a folhear os documentos com uma urgência que não combinava com o seu terno de alfaiataria. Isso não é legal, ele gaguejou, olhando para Carla. Esses e-mails, Carla, você me disse que estava apenas explorando opções de investimento. Eu estava! Ela berrou, a voz fina e histérica. Pedro está armando. Ele está mentindo. Ele está com ciúmes, Sérgio. É tudo invenção dele porque ele me viu com aquele homem.
Eu mantive a calma. A calma fria que eu herdei do meu pai. Carla, pare de mentir. O Ernesto me deu tudo. Ele me deu as provas de que você estava trabalhando com laranjas para simular perdas de mercado e desviar o dinheiro para fora do país. Ele me deu as gravações em que você dizia que iria me deixar na sarjeta e que só estava comigo pelo dinheiro do meu pai. Você não precisa se preocupar com o chifre, Carla. Precisa se preocupar com a cadeia. A palavra cadeia a atingiu como um soco. O Dr. Fontoura se afastou dela, literalmente. Ele empurrou a cadeira para trás e olhou para o Marcelo, meu advogado. Marcelo, Fontoura disse, tentando recuperar a pose. Meu cliente não estava ciente da extensão dessas manobras. Eu aconselho a minha cliente a reavaliar a situação. Não queremos um litígio criminal. Não, vocês não querem. Marcelo respondeu pela primeira vez na reunião, assumindo o tom de tubarão que eu sabia que ele tinha. Ele pegou a pasta azul de volta e colocou um dedo sobre o cabeçalho de um dos e-mails. Tentativa de fraude qualificada, Dr. Fontoura. Isso aqui, somado à quebra de confiança no casamento e à cláusula de proteção patrimonial do testamento do Sr. Paulo, garante que a Sra. Carla Silva saia deste casamento sem direito a 1 centavo sequer. Na verdade, ela é quem deveria nos pagar indenização por danos morais e tentativa de golpe. Carla começou a chorar. Não o choro de tristeza, mas o choro de raiva e derrota. Você não pode fazer isso comigo, Pedro. Eu te amei. Não, Carla. Você amou o saldo bancário do meu pai. O amor verdadeiro não planeja roubo. O amor verdadeiro não contrata advogado para me desfalcar. O amor verdadeiro não usa um investigador como isca para ter acesso às minhas finanças. Eu rebati, sem levantar a voz. Ela olhou para mim, a maquiagem começando a borrar. Aquele desgraçado, aquele Ernesto, ele me enganou. Ele disse que me amava. Ele disse que iríamos fugir juntos. Eu senti um arrepio. A capacidade de atuação do Ernesto era assustadora. Ele tinha vendido a história completa, incluindo a fuga romântica, só para ela baixar a guarda e mostrar a papelada da fraude. Meu pai não contratou um investigador. Ele contratou um ator de cinema de ação financeira. Ele fez o trabalho dele, Carla. E ele fez muito bem. A única coisa que você pode fazer agora é assinar este termo de renúncia de bens. Você não terá direito ao apartamento, nem à pensão, nem a absolutamente nada do patrimônio do meu pai. Eu vou te dar um prazo. Assine agora. E você sai daqui como uma mulher solteira e pobre. Não assine. E eu aciono a polícia e o Ministério Público. O Dr. Fontoura, que estava mais preocupado com a própria reputação, interveio rapidamente. Carla, assine! Agora! Ele não estava mais defendendo ela. Estava defendendo a si mesmo de ser implicado na tentativa de fraude. A Carla olhou para o Fontoura, depois para o Marcelo e finalmente para mim. Ela percebeu que estava completamente sozinha. O castelo de cartas dela tinha desmoronado. Ela tinha perdido tudo. O marido ingênuo, o amante charmoso e, o mais importante, a herança. Ela pegou a caneta, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar. O som da ponta da caneta riscando o papel foi o som mais satisfatório que eu já ouvi na minha vida. Era o som do meu pai vencendo, mesmo depois de morto. Era o som da justiça. Ela assinou. Em todas as páginas. O termo de renúncia era claro. Ela alegava que o casamento havia terminado por mútuo acordo, e em virtude de fatos novos e irreconciliáveis, ela abria mão de qualquer direito à partilha de bens, incluindo o apartamento nos jardins. Quando ela terminou, jogou a caneta na mesa. Eu te odeio, Pedro. Eu te odeio mais do que qualquer coisa no mundo. Eu apenas olhei para ela. O sentimento é mútuo, Carla. E eu sinto pena de você, não por perder o dinheiro, mas por ser tão previsível. Ela se levantou e, sem olhar para trás, saiu da sala de reuniões, seguida pelo Dr. Fontoura, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Quando a porta fechou, o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio de vitória. Marcelo soltou o ar que estava prendendo. Ele se recostou na cadeira, limpando o suor da testa. Cara, isso foi... uau!
Seu pai era um gênio. E esse Ernesto é um monstro de eficiência. Você está salvo, Pedro. Completamente. Ela não tem base legal para nada. E se ela tentar algo, temos munição para colocá-la na cadeia. Eu senti um nó na garganta, mas dessa vez não era de desespero. Era de alívio e gratidão. Eu não sei nem o que dizer, Marcelo. Eu achei que tinha perdido tudo. Eu achei que eu era o corno burro que ia ser roubado pela esposa e pelo vizinho. Você foi corno, meu amigo, Marcelo disse com um sorriso de lado. Mas o burro era ela. Ela traiu o casamento com o seu anjo da guarda financeiro. É a história mais bizarra que eu já ouvi na minha carreira. Nós passamos mais 1 hora revisando a papelada. Marcelo garantiu que o termo de renúncia fosse protocolado imediatamente no fórum. A partir daquele momento, Carla estava fora da minha vida e fora da minha conta bancária. Saí do escritório de Marcelo no meio da manhã, sob o sol forte de São Paulo, e senti que estava respirando ar limpo pela primeira vez em meses. O peso, a humilhação, o medo, tudo tinha sumido. Eu dirigi de volta para os jardins, mas não para o meu apartamento. Eu precisava ir até o condomínio, mas para fazer a limpeza final. Liguei para o síndico, o seu Almeida. Expliquei que o divórcio havia sido assinado e que Carla precisava ser impedida de acessar o apartamento sem a minha permissão a partir daquele momento. Seu Pedro, que pena que as coisas acabaram assim, disse seu Almeida, que era um homem de fofocas, mas profissional. Pois é, Almeida, mas vida que segue. Eu também preciso que você entre em contato com o morador do 152, o Ernesto. Ele vai se mudar hoje. Ele não faz mais parte do condomínio. Almeida ficou confuso. Mas ele acabou de se mudar para cá, seu Pedro. E ele não me avisou nada sobre rescisão de contrato. Ele não precisa avisar, Almeida. Ele estava aqui a trabalho. Ele não era um morador de verdade. Ele era um hóspede de longo prazo. O apartamento dele estava sendo alugado por uma empresa de segurança, a Consultoria Alfa. Eles já estão providenciando a saída. A fofoca ia correr solta no condomínio. Mas eu não me importava. Que pensassem o que quisessem. A verdade era que Ernesto era um fantasma que tinha cumprido a sua missão e desapareceria sem deixar rastros. Ele era a prova de que a lealdade do meu pai era eterna. Cheguei ao apartamento e encontrei a Carla lá dentro, furiosa, jogando as roupas dela em malas de grife. Ela parecia uma criança birrenta que tinha tido o brinquedo roubado. Eu não acredito que você fez isso, Pedro. Você me humilhou na frente do Sérgio. Você se humilhou sozinha, Carla, quando você tentou me roubar. Você tem 2 horas. Pegue suas roupas e seus objetos pessoais. Qualquer coisa que tenha sido comprada com o dinheiro do meu pai fica aqui. Eu já mudei as fechaduras e cancelei seus cartões de crédito adicionais. O seu acesso ao prédio acaba em 2 horas. Ela começou a gritar, me chamando de todos os nomes possíveis. Eu apenas a observei impassível. O ódio dela não me atingia mais. Era só o barulho de uma pessoa vazia, que tinha perdido o único valor que ela prezava. E o Ernesto? Você vai deixá-lo sair impune? Ele me usou. Ele fez o trabalho dele, Carla. E ele foi pago para isso. Você é quem vai sair impune da tentativa de fraude, desde que mantenha a boca fechada. Pense nisso como a minha última gentileza para a mulher que eu pensei que amava. Eu saí do nosso quarto e fechei a porta. Fiquei no escritório ligando para as imobiliárias para colocar o apartamento dos Jardins à venda. Eu não queria mais morar ali. Cada canto daquele lugar estava impregnado da mentira dela e da sombra do Ernesto. Exatamente 2 horas depois ouvi o barulho das malas sendo arrastadas. Abri a porta do escritório. Carla estava na porta, vestida de preto, com 3 malas grandes. Ela parou me olhando com puro desprezo. Eu vou me reerguer, Pedro. E eu vou me vingar de você. Boa sorte com isso, Carla. Eu tenho um exército de advogados e um pai que previu cada passo seu. A vingança é um luxo que você não pode pagar. Ela bufou e saiu pela porta, batendo-a com força. Eu esperei alguns minutos. Depois saí do escritório e fui até a porta. Girei a chave na fechadura nova que o chaveiro já tinha trocado mais cedo, discretamente, antes de eu ir para a reunião. O apartamento estava vazio, mas estranhamente leve. Olhei para a parede na direção do 152.
O apartamento do Ernesto. O amante. Eu precisava de uma última peça nesse quebra-cabeça bizarro. Eu precisava saber o que o Ernesto tinha feito com o apartamento dele. Peguei o elevador e desci até o 14º andar. A porta do 152 estava entreaberta. Bati de leve e empurrei. O apartamento estava completamente vazio. Não havia móveis nem objetos pessoais. Apenas paredes brancas e um cheiro fraco de desinfetante. Parecia que ninguém nunca tinha morado ali. Era um cenário, um palco para a performance do Ernesto. Caminhei até a sala que dava para a sacada. No chão, perto da porta, havia um pequeno envelope branco sem nome. Eu peguei o envelope. Dentro, um cartão de visita com o nome Ernesto Guimarães e o telefone da consultoria Alfa. E atrás, uma mensagem escrita à mão, numa caligrafia elegante e firme. Era a despedida do meu anjo da guarda de terno escuro. O homem que eu pensei ser meu rival, mas que era o meu salva-vidas. Eu ri. Uma risada rouca e histérica que ecoou no apartamento vazio. O meu divórcio tinha sido a maior reviravolta da minha vida. Eu perdi um casamento, mas ganhei a certeza de que meu pai me amava e, mais importante, salvei a fortuna da família. Liguei para o Dr. Lacerda, o chefe do Ernesto. Dr. Lacerda, o divórcio foi assinado. A Carla renunciou a tudo. O trabalho do Ernesto foi impecável. Fico feliz em ouvir isso, seu Pedro. Ernesto é um profissional. Ele já está em trânsito para a próxima missão. Nossa fatura será enviada ao Marcelo. Dr. Lacerda, quanto custou a operação? Só para eu ter uma ideia. Não se preocupe com isso, Pedro. Seu pai pagou por essa operação há 3 anos, quando ele nos contratou. Ele pagou adiantado por todos os nossos serviços, caso um dia o senhor precisasse. O senhor não deve nada, apenas a gratidão ao seu pai. Eu desliguei o telefone, o envelope do Ernesto na mão. Meu pai era inacreditável. Ele me salvou do golpe, do divórcio litigioso, e ainda pagou a conta do investigador, que se fingiu de amante da minha esposa. Voltei para o meu apartamento, que agora era meu apartamento de novo. Fui até a geladeira e peguei uma cerveja gelada. Sentei na varanda, olhando para o skyline de São Paulo. Eu não era mais o marido traído. Eu era o homem que tinha vencido um golpe de mestre. A partir daquele momento, a vida recomeçava. Eu tinha que vender o apartamento, mudar de ares e aprender a confiar de novo. Mas o principal estava feito. O patrimônio estava seguro. Eu levantei a garrafa de cerveja para o céu. Saúde, pai. Você ganhou de novo. Agora, a parte mais difícil. Eu tinha que processar tudo. O trauma da traição, a frieza da Carla, o choque da revelação e a gratidão ao homem que, literalmente, me fez de corno para me salvar. Eu tinha um divórcio assinado, a herança intacta e uma história para contar que ninguém acreditaria. Eu tinha que começar a reconstruir a minha vida. Mas antes de tudo, eu precisava de umas férias longas e de um bom terapeuta para desfazer o nó de emoções que o Ernesto tinha criado na minha cabeça. Eu ainda sentia a raiva da Carla, mas ela estava misturada com um profundo alívio. Ela não era mais minha responsabilidade, e a fortuna dela era 0. Ela tinha apostado tudo no golpe e perdido. Eu liguei para Marcelo. Marcelo, o apartamento 152 está vazio. O Ernesto sumiu. O que acontece agora? Agora, Pedro, você vai tirar umas férias e deixar a gente cuidar do resto. Eu vou garantir que o divórcio seja homologado em tempo recorde. Você está livre. Livre de dívidas, livre de problemas e, felizmente, livre da Carla. E o Dr. Fontoura, ele vai se safar? Provavelmente ele alegará desconhecimento da fraude, mas a reputação dele já está na lama. E a Carla, ela vai tentar falar com você, vai tentar te ameaçar. Não atenda. Ela não tem mais poder. Ela é apenas uma ex-esposa desonesta. Eu concordei. A história da Carla na minha vida estava oficialmente encerrada. Mas a história de como eu descobri a verdade e como o vizinho me salvou, essa sim, eu faria questão de guardar para sempre. Era hora de fechar a porta para o passado. Eu precisava de um recomeço. E a primeira coisa que eu faria assim que vendesse o apartamento era comprar um carro novo. E com certeza,
Nunca mais morar em um condomínio onde o vizinho de porta pudesse ser um espião contratado. Mas pensando bem, talvez eu devesse agradecer ao Ernesto. Ele não só salvou meu dinheiro, ele me salvou de passar o resto da vida ao lado de uma golpista. A traição dele era a minha maior bênção. E por mais que doesse admitir, eu tinha que agradecer ao chifre. Afinal, ele veio com uma garantia de milhões de reais. O silêncio na sala de reuniões do Marcelo durou o que pareceram 5 minutos, mas na verdade não passou de 15 segundos. 15 segundos onde a vida da Carla desmoronou na frente dos meus olhos, e o Dr. Fontoura percebeu que a carreira dele corria risco. A Carla estava branca, com os olhos arregalados, olhando para mim como se eu tivesse acabado de sair do meu caixão. O Fontoura, aquele engomadinho arrogante, pegou a pasta azul das minhas mãos e começou a folhear os documentos com uma urgência que não combinava com o seu terno de alfaiataria. Isso não é legal. Ele gaguejou, olhando para Carla. Esses e-mails... Carla, Você me disse que estava apenas explorando opções de investimento. Eu estava. Ela berrou a voz fina e histérica. Pedro está armando. Ele está mentindo. Ele está com ciúmes, Sérgio. É tudo invenção dele porque ele me viu com aquele homem. Eu mantive a calma. A calma fria que eu herdei do meu pai. Carla, pare de mentir. O Ernesto me deu tudo. Ele me deu as provas de que você estava trabalhando com laranjas para simular perdas de mercado e desviar o dinheiro para fora do país. Ele me deu as gravações em que você dizia que iria me deixar na sarjeta e que só estava comigo pelo dinheiro do meu pai. Você não precisa se preocupar com o chifre, Carla. Precisa se preocupar com a cadeia. A palavra cadeia a atingiu como um soco. O Dr. Fontoura se afastou dela, literalmente. Ele empurrou a cadeira para trás e olhou para o Marcelo, meu advogado. Marcelo, Fontoura disse, tentando recuperar a pose. Meu cliente não estava ciente da extensão dessas manobras. Eu aconselho a minha cliente a reavaliar a situação. Não queremos um litígio criminal. Não, vocês não querem. Marcelo respondeu pela primeira vez na reunião, assumindo o tom de tubarão que eu sabia que ele tinha. Ele pegou a pasta azul de volta e colocou um dedo sobre o cabeçalho de um dos e-mails. Tentativa de fraude qualificada, Dr. Fontoura. Isso aqui, somado à quebra de confiança no casamento e à cláusula de proteção patrimonial do testamento do Sr. Paulo, garante que a Sra. Carla Silva saia deste casamento sem direito a 1 centavo sequer. Na verdade, ela é quem deveria nos pagar indenização por danos morais e tentativa de golpe. Carla começou a chorar. Não o choro de tristeza, mas o choro de raiva e derrota. Você não pode fazer isso comigo, Pedro. Eu te amei. Não, Carla. Você amou o saldo bancário do meu pai. O amor verdadeiro não planeja roubo. O amor verdadeiro não contrata advogado para me desfalcar. O amor verdadeiro não usa um investigador como isca para ter acesso às minhas finanças. Eu rebati, sem levantar a voz. Ela olhou para mim, a maquiagem começando a borrar. Aquele desgraçado, aquele Ernesto, ele me enganou. Ele disse que me amava. Ele disse que iríamos fugir juntos. Eu senti um arrepio. A capacidade de atuação do Ernesto era assustadora. Ele tinha vendido a história completa, incluindo a fuga romântica, só para ela baixar a guarda e mostrar a papelada da fraude. Meu pai não contratou um investigador. Ele contratou um ator de cinema de ação financeira. Ele fez o trabalho dele, Carla. E ele fez muito bem. A única coisa que você pode fazer agora é assinar este termo de renúncia de bens. Você não terá direito ao apartamento, nem à pensão, nem a absolutamente nada do patrimônio do meu pai. Eu vou te dar um prazo. Assine agora. E você sai daqui como uma mulher solteira e pobre. Não assine. E eu aciono a polícia e o Ministério Público. O Dr. Fontoura, que estava mais preocupado com a própria reputação, interveio rapidamente. Carla, assine! Agora! Ele não estava mais defendendo ela. Estava defendendo a si mesmo de ser implicado na tentativa de fraude. A Carla olhou para o Fontoura, depois para o Marcelo e finalmente para mim. Ela percebeu que estava completamente sozinha.
O castelo de cartas dela tinha desmoronado. Ela tinha perdido tudo: o marido ingênuo, o amante charmoso e, o mais importante, a herança. Ela pegou a caneta, as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurar. O som da ponta da caneta riscando o papel foi o som mais satisfatório que eu já ouvi na minha vida. Era o som do meu pai vencendo, mesmo depois de morto. Era o som da justiça. Ela assinou. Em todas as páginas. O termo de renúncia era claro. Ela alegava que o casamento havia terminado por mútuo acordo, e em virtude de fatos novos e irreconciliáveis, ela abria mão de qualquer direito à partilha de bens, incluindo o apartamento nos jardins. Quando ela terminou, jogou a caneta na mesa. Eu te odeio, Pedro. Eu te odeio mais do que qualquer coisa no mundo. Eu apenas olhei para ela. O sentimento é mútuo, Carla. E eu sinto pena de você. Não por perder o dinheiro, mas por ser tão previsível. Ela bufou e saiu da sala de reuniões, seguida pelo Dr. Fontoura, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Quando a porta fechou, o silêncio voltou, mas agora era um silêncio de vitória. Marcelo soltou o ar que estava prendendo. Ele se recostou na cadeira, limpando o suor da testa. Cara, isso foi... Uau! Seu pai era um gênio. E esse Ernesto é um monstro de eficiência. Você está salvo, Pedro. Completamente. Ela não tem base legal para nada. E se ela tentar algo, temos munição para colocá-la na cadeia. Eu senti um nó na garganta, mas dessa vez não era de desespero. Era de alívio e gratidão. Eu não sei nem o que dizer, Marcelo. Eu achei que tinha perdido tudo. Eu achei que eu era o corno burro que ia ser roubado pela esposa e pelo vizinho. Você foi corno, meu amigo, Marcelo disse com um sorriso de lado. Mas o burro era ela. Ela traiu o casamento com o seu anjo da guarda financeiro. É a história mais bizarra que eu já ouvi na minha carreira. Nós passamos mais 1 hora revisando a papelada. Marcelo garantiu que o termo de renúncia fosse protocolado imediatamente no fórum. A partir daquele momento, Carla estava fora da minha vida e fora da minha conta bancária. Saí do escritório de Marcelo no meio da manhã, sob o sol forte de São Paulo, e senti que estava respirando ar limpo pela primeira vez em meses. O peso, a humilhação, o medo, tudo tinha sumido. Eu dirigi de volta para os jardins, mas não para o meu apartamento. Eu precisava ir até o condomínio, mas para fazer a limpeza final. Liguei para o síndico, o seu Almeida. Expliquei que o divórcio havia sido assinado e que Carla precisava ser impedida de acessar o apartamento sem a minha permissão a partir daquele momento. Seu Pedro, que pena que as coisas acabaram assim, disse seu Almeida, que era um homem de fofocas, mas profissional. Pois é, Almeida, mas vida que segue. Eu também preciso que você entre em contato com o morador do 152, o Ernesto. Ele vai se mudar hoje. Ele não faz mais parte do condomínio. Almeida ficou confuso. Mas ele acabou de se mudar para cá, seu Pedro. E ele não me avisou nada sobre rescisão de contrato. Ele não precisa avisar, Almeida. Ele estava aqui a trabalho. Ele não era um morador de verdade. Ele era um hóspede de longo prazo. O apartamento dele estava sendo alugado por uma empresa de segurança, a Consultoria Alfa. Eles já estão providenciando a saída. A fofoca ia correr solta no condomínio. Mas eu não me importava. Que pensassem o que quisessem. A verdade era que Ernesto era um fantasma que tinha cumprido a sua missão e desapareceria sem deixar rastros. Ele era a prova de que a lealdade do meu pai era eterna. Cheguei ao apartamento e encontrei a Carla lá dentro, furiosa, jogando as roupas dela em malas de grife. Ela parecia uma criança birrenta que tinha tido o brinquedo roubado. Eu não acredito que você fez isso, Pedro. Você me humilhou na frente do Sérgio. Você se humilhou sozinha, Carla, quando você tentou me roubar. Você tem 2 horas. Pegue suas roupas e seus objetos pessoais. Qualquer coisa que tenha sido comprada com o dinheiro do meu pai fica aqui. Eu já mudei as fechaduras e cancelei seus cartões de crédito adicionais. O seu acesso ao prédio acaba em 2 horas. Ela começou a gritar, me chamando de todos os nomes possíveis. Eu apenas a observei impassível. O ódio dela não me atingia mais. Era só o barulho de uma pessoa vazia, que tinha perdido o único valor que ela prezava. E o Ernesto?
Você vai deixá-lo sair impune? Ele me usou. Ele fez o trabalho dele, Carla. E ele foi pago para isso. Você é quem vai sair impune da tentativa de fraude, desde que mantenha a boca fechada. Pense nisso como a minha última gentileza para a mulher que eu pensei que amava. Eu saí do nosso quarto e fechei a porta. Fiquei no escritório ligando para as imobiliárias para colocar o apartamento dos Jardins à venda. Eu não queria mais morar ali. Cada canto daquele lugar estava impregnado da mentira dela e da sombra do Ernesto. Exatamente 2 horas depois ouvi o barulho das malas sendo arrastadas. Abri a porta do escritório. Carla estava na porta, vestida de preto, com 3 malas grandes. Ela parou me olhando com puro desprezo. Eu vou me reerguer, Pedro. E eu vou me vingar de você. Boa sorte com isso, Carla. Eu tenho um exército de advogados e um pai que previu cada passo seu. A vingança é um luxo que você não pode pagar. Ela bufou e saiu pela porta, batendo-a com força. Eu esperei alguns minutos. Depois saí do escritório e fui até a porta. Girei a chave na fechadura nova que o chaveiro já tinha trocado mais cedo, discretamente, antes de eu ir para a reunião. O apartamento estava vazio, mas estranhamente leve. Olhei para a parede na direção do 152. O apartamento do Ernesto. O amante. Eu precisava de uma última peça nesse quebra-cabeça bizarro. Eu precisava saber o que o Ernesto tinha feito com o apartamento dele. Peguei o elevador e desci até o 14º andar. A porta do 152 estava entreaberta. Bati de leve e empurrei. O apartamento estava completamente vazio. Não havia móveis nem objetos pessoais. Apenas paredes brancas e um cheiro fraco de desinfetante. Parecia que ninguém nunca tinha morado ali. Era um cenário, um palco para a performance do Ernesto. Caminhei até a sala que dava para a sacada. No chão, perto da porta, havia um pequeno envelope branco sem nome. Eu peguei o envelope. Dentro, um cartão de visita com o nome Ernesto Guimarães e o telefone da consultoria Alfa. E atrás, uma mensagem escrita à mão, numa caligrafia elegante e firme. Era a despedida do meu anjo da guarda de terno escuro. O homem que eu pensei ser meu rival, mas que era o meu salva-vidas. Eu ri. Uma risada rouca e histérica que ecoou no apartamento vazio. O meu divórcio tinha sido a maior reviravolta da minha vida. Eu perdi um casamento, mas ganhei a certeza de que meu pai me amava e, mais importante, salvei a fortuna da família. Liguei para o Dr. Lacerda, o chefe do Ernesto. Dr. Lacerda, o divórcio foi assinado. A Carla renunciou a tudo. O trabalho do Ernesto foi impecável. Fico feliz em ouvir isso, seu Pedro. Ernesto é um profissional. Ele já está em trânsito para a próxima missão. Nossa fatura será enviada ao Marcelo. Dr. Lacerda, quanto custou a operação? Só para eu ter uma ideia. Não se preocupe com isso, Pedro. Seu pai pagou por essa operação há 3 anos quando ele nos contratou. Ele pagou adiantado por todos os nossos serviços caso um dia o senhor precisasse. O senhor não deve nada, apenas a gratidão ao seu pai. Eu desliguei o telefone. O envelope do Ernesto na mão. Meu pai era inacreditável. Ele me salvou do golpe, do divórcio litigioso, e ainda pagou a conta do investigador, que se fingiu de amante da minha esposa. Voltei para o meu apartamento, que agora era meu apartamento de novo. Fui até a geladeira e peguei uma cerveja gelada. Sentei na varanda, olhando para o skyline de São Paulo. Eu não era mais o marido traído. Eu era o homem que tinha vencido um golpe de mestre. A partir daquele momento, a vida recomeçava. Eu tinha que vender o apartamento, mudar de ares e aprender a confiar de novo. Mas o principal estava feito. O patrimônio estava seguro. Eu levantei a garrafa de cerveja para o céu. Saúde, pai. Você ganhou de novo. Agora, a parte mais difícil. Eu tinha que processar tudo. O trauma da traição, a frieza da Carla, o choque da revelação e a gratidão ao homem que, literalmente, me fez de corno para me salvar. Eu tinha um divórcio assinado, a herança intacta e uma história para contar que ninguém acreditaria. Eu tinha que começar a reconstruir a minha vida, mas antes de tudo,
Eu precisava de umas férias longas e de um bom terapeuta para desfazer o nó de emoções que o Ernesto tinha criado na minha cabeça. Eu ainda sentia a raiva da Carla, mas ela estava misturada com um profundo alívio. Ela não era mais minha responsabilidade, e a fortuna dela era zero. Ela tinha apostado tudo no golpe e perdido. Eu liguei para Marcelo. Marcelo, o apartamento 152 está vazio. O Ernesto sumiu. O que acontece agora? Agora, Pedro, você vai tirar umas férias e deixar a gente cuidar do resto. Eu vou garantir que o divórcio seja homologado em tempo recorde. Você está livre. Livre de dívidas, livre de problemas e, felizmente, livre da Carla. E o Dr. Fontoura, ele vai se safar? Provavelmente ele alegará desconhecimento da fraude, mas a reputação dele já está na lama. E a Carla, ela vai tentar falar com você, vai tentar te ameaçar. Não atenda. Ela não tem mais poder. Ela é apenas uma ex-esposa desonesta. Eu concordei. A história da Carla na minha vida estava oficialmente encerrada. Mas a história de como eu descobri a verdade e como o vizinho me salvou, essa sim, eu faria questão de guardar para sempre. Era hora de fechar a porta para o passado. Eu precisava de um recomeço. E a primeira coisa que eu faria assim que vendesse o apartamento era comprar um carro novo. E com certeza, nunca mais morar em um condomínio onde o vizinho de porta pudesse ser um espião contratado. Mas pensando bem, talvez eu devesse agradecer ao Ernesto. Ele não só salvou meu dinheiro, ele me salvou de passar o resto da vida ao lado de uma golpista. A traição dele era a minha maior bênção. E por mais que doesse admitir, eu tinha que agradecer ao chifre. Afinal, ele veio com uma garantia de milhões de reais.